Olá, sou o professor João Maurício. Nessa videoaula nós vamos continuar utilizando o PGAdmin 4 para agora importar as definições de tabelas a partir de um script escrito em SQL. Eu já tenho aqui o software do PGAdmin 4 ativado, tem uma base de dados que já está disponível e criada. Eu vou acessar aqui e executar o script que está disponível no site da disciplina, tá? Então aqui a gente tem o site que já está disponível lá na FATEC ourinhos.edu.br, e no item de exercícios e projetos a gente tem as alternativas de análise do fluxo geral de trabalho que tem que ser desenvolvido no Prática SQL, o dicionário de dados e o script de porte de tabelas, né, de porte da base de dados, com a definição então das 93 tabelas iniciais, tá? Clicando nesse script, nesse link, a gente acessa, faz o download de um arquivo. Esse arquivo está denominado com o nome gerabase.sql. Eu posso salvá-lo aqui, e eu acho que eu já fiz esse procedimento num outro momento, né? Eu salvei já esse script, então aqui eu vou só cancelar o procedimento. E no dicionário de dados nós temos as definições da base de dados com a indicação das tabelas, como elas devem ficar definidas na base, tá? A última atualização desse dicionário de dados vem sempre destacada aqui em cima, tá? Foi atualizado no dia 11 de março, às 10 horas e 3 minutos. Aqui a gente apresenta para vocês todos os modelos de dados que contemplaram, que foram abstraídos de modelos reais, tá? Para a gente conseguir implementar a estruturação das 107 tabelas que serão definidas nessa base. Depois tem uma definição da estruturação dos nomes dos campos das tabelas, com a identificação das categorias de campos, chave primária, chaves estrangeiras, chaves candidatas, e a tipificação dos dados que vão ser armazenados em cada campo. Quando é campo do tipo texto, números, número contábil, quantidades de números mas não contabilizados, valores monetários, valores de data, atributos operacionais, tá? Campos de variação temporal ou timestamp, tá? E assim a gente tem condições de estruturar uma identificação do tipo de dado ou do conteúdo que vai ter dentro de cada campo de cada tabela, tá? Também tem aqui um trecho com dicas e truques sobre algumas estratégias de reestruturação das tabelas que serão necessárias ser desenvolvidas na primeira fase do Prática SQL, tá? Então, dá uma lida depois aqui nas notas, porque tem dicas interessantes aqui sobre manutenção das tabelas da base de dados. Depois temos a definição das tabelas em si, com a estruturação de todos os registros, com os campos, com os tipos de dado, tamanho, se são requeridos ou não os campos da tabela, de cada tabela, e depois o comentário do campo. Esses comentários de campos que estão aqui, nesse item que está aqui, e os comentários que estão aqui, tá? Os daqui devem ser transferidos para a tabela, e os dos campos também têm que ser transferidos para cada campo de cada tabela, tá? Então, dá aqui para a gente marcar todos os campos de comentário, tá? Ou cada campo de comentário, usar um Ctrl+C aqui e depois transferir para a definição do mesmo campo na tabela, na base de dados do PGSQL, tá? Do PostgreSQL. Tá? Bom, agora que nós já temos o script baixado e temos o dicionário de dados já referenciado para a gente conseguir reestruturar as tabelas, nessa videoaula nós vamos ensinar como é que a gente executa o script sobre uma base de dados, tá? Então eu vou acessar uma base de dados aqui. Se a base está criada e ela é mostrada com esse íconezinho de um cilindro cinza, acinzentado, ela não está acessada, tá? Para acessar a base a gente pode marcar a base, tá? O PostgreSQL já acessa essa base, tá? E mostra os componentes fundamentais, né, dessa base de dados. Dos componentes fundamentais existe a lista de esquemas. Na lista de esquemas a gente pode associar como um conceito de áreas funcionais, e no esquema público, que seria o local onde a gente vai guardar as definições de tabelas,
a gente poderia até criar outros esquemas específicos para cada área funcional. Entretanto, nesse exercício, até teve já gente que sugeriu assim, você poderia ter criado um esquema para cada submodelo de dados que está referenciado no dicionário de dados, com uma tabela em comum, que é a tabela de funcionários. E depois a gente vai perceber que a gente consegue fazer relacionamentos até de dados que estão em áreas funcionais, em esquemas diferentes, tá? Referenciando todas as vezes na frente do nome da tabela, o nome do esquema referenciado, tá? E aí a gente consegue fazer junções, projeções, produtos cartesianos, todas as operações da álgebra em SQL, escritos dessa forma na estruturação da identificação da tabela, referenciando sempre o esquema onde ela está armazenada. Entretanto, eu não achei interessante fazer isso, né? Talvez faça isso em outro exercício, talvez tivesse que mudar um pouco mais a estruturação do dicionário de dados e apresentar talvez as tabelas separadas por área funcional. Do jeito que está apresentado no dicionário de dados, a gente tem uma lista alfabética das tabelas. Agências telefones, aplicações das contas, aplicações financeiras e assim por diante. Tá? Então, seria o caso, se fosse propor dessa forma, pegar para cada um dos modelos que estão aqui identificados, um desses 10 modelos, criar então os correspondentes esquemas e depois dentro de cada esquema as correspondentes tabelas. Tá? Entretanto, não fiz isso. Tá? Mantive então somente uma lista de todas as tabelas criadas no esquema público. Tá? Voltando lá então para o PGAdmin. Uma vez acessado o esquema público, eu tenho os componentes que fazem parte de todos os esquemas. Né? Entre eles pode ter função, pode ter tabelas estrangeiras, pode ter visões e visões materializadas, pode ter procedimentos, sequências, tabelas, funções de gatilho. Tá? E depois a gente vai trabalhar mais detidamente nesse semestre, como é que a gente vai criar funções de gatilhos e associá-las às tabelas através de gatilhos. Tá? Quando a gente acessa a lista de tabelas, a gente vê que nessa base de dados não tem nenhuma tabela criada. Esse é o efeito quando a lista está vazia, tá? A gente clica na setinha apontada para a direita, ela vira para baixo e não mostra nenhuma tabela associada nesta base de dados. Também é possível observar isso na aba na aba Propriedades, na hora que a gente acessa a lista de tabelas. A gente não vê nenhuma tabela criada nessa base. Bom, então agora a gente vai acessar uma ferramenta de execução de código SQL, de scripts SQL, para poder criar então as tabelas que estão definidas para esta base de dados. Então, para fazer isso, a gente vem da definição do nome da tabela, marca o nome da tabela e com o botão secundário do mouse, a gente vai buscar uma alternativa no menu pop-up, que é a execução de propriedades, de query tool. Tá? Então a gente vem com o botão secundário do mouse e busca o Query Tool. Também é possível fazer hoje, né, a utilização do Query Tool clicando nesse botão que está aqui. E desde as versões, acho que da versão 9, está disponibilizado também essa barra de botões aqui em cima, onde tem a alternativa Query Tool. As três formas, eu estou rodando já o PGAdmin 4 na versão 9.1. Desde a versão 9, está disponibilizada essa barra de botões do lado da esquerda, tá? Onde é possível olhar o painel default de navegação, tá? Que é um painel de navegação da esquerda e o de detalhes da direita, abrir uma Query Tool, executar um prompt de comando e fazer aqui, eu acho que eu tenho a impressão que é fazer cópias e backups. Tá? Bom, no Query Tool então posso acessar aqui, eu prefiro acessar dessa forma, marco uma base de dados, botão secundário do mouse e eu venho na alternativa Query Tool. Tá vendo que esse Query Tool aqui, ele abriu e manteve o painel de navegação do lado da esquerda. Tá? Se eu clicar nesse Query Tool que está aqui em cima, do lado esquerdo, aí ele vai abrir uma janela sobreposta. Tá? Eu prefiro essa aqui porque ele mostra do lado da esquerda ainda o painel de navegação. Tá? Então agora a gente vai no da direita perceber que houve uma mudança na quantidade de abas, ele criou uma aba a mais aqui, tá? E também criou uma barra de botões adicional para a execução do Query Tool.
no Query Tool a gente vai executar comandos em SQL nessa janela e ver o resultado da execução do comando aqui embaixo. Tá? Entretanto, a gente pode acessar um arquivo. Então, é o primeiro botão da esquerda aqui, a gente vai usar para fazer isso. Tá? Cliquei aqui, eu vou para um gerenciador de arquivos e aponto para o diretório onde eu fiz o download. Nesse caso aqui, não gera a base SQL que está no diretório Downloads. Então, na hora que eu clico aqui, eu marquei e eu escolho então a alternativa abrir. Tudo bem, eu posso dar 2 cliques ali em cima do nome do arquivo, que também ele faz o mesmo resultado. Eu prefiro ser um pouco mais lento para poder mostrar, marca primeiro, acessa depois, tá? E ele já está carregado na parte superior dessa janela. Para executar esse script, a gente clica nesse botão que está aqui, ó. Nesse botão a gente vai executar então o script. Ele executa o script, nesse caso aqui em 670 milissegundos, tá? E criou as tabelas referentes na base de dados. Para enxergar a lista de tabelas ou de até outros objetos que foram criados na base de dados, você acessa pelo botão de navegação, pelo painel de navegação, você marca de novo o nome da base de dados, com o botão secundário do mouse, você vai buscar a alternativa Refresh. Tá? O Refresh faz uma atualização de todos os componentes da base. Pronto. E agora a lista de tabelas aparece aqui com as 93 tabelas. Basta clicar nesse sinalzinho de maior, a gente vê lá que tem as 93 tabelas criadas. Na aba de propriedades, se você quiser, ele mostra então as tabelas criadas. Repare que ele está mostrando só o nome das tabelas e o comentário relativo a cada tabela. Esse aqui é o comentário que tem que estar na tabela lá no dicionário de dados, tá? Ou do dicionário de dados tem que estar aqui. Tá? A aba de Query Tool continua ativa aqui no painel de abas em cima, né? No painel, não, desculpa, na região de abas. E eu posso opcionalmente fechar essa execução, uma vez que eu já não preciso mais disso daqui, tá? Ótimo, então agora essa videoaula aqui encerraria aqui, tá? Porque o objetivo era simplesmente criar executar um script que cria tabelas na base de dados em uma base que já está implantada na base, no servidor. Na videoaula passada eu fiz a criação da base, terminou ali. Agora eu fiz a execução do script, vou terminar aqui. Na próxima videoaula eu vou ensinar como é que vai criar uma chave estrangeira, depois numa outra videoaula, chaves estrangeiras simples e compostas, chaves primárias simples e compostas. Numa próxima aula, chaves estrangeiras simples e compostas também. Tá? A criação das chaves estrangeiras tem que ser depois que cria todas as chaves primárias nas tabelas. Tá? Cada chave estrangeira que vai ser criada precisa apontar para um campo numa tabela que já existe como chave primária. Então, por causa disso que vem a sugestão, na base de exercício, criar todas as primárias, depois volta e cria todas as estrangeiras. Na hora que se está criando todas as chaves primárias, pode-se estar fazendo a revisão da estrutura da tabela, acrescentando ou diminuindo o campo, incluindo ou até excluindo tabelas inteiras do sistema. Como nós temos 93 tabelas inicialmente criadas e nós vamos ter que chegar em 107, vai ter hora que a gente vai ter que criar a tabela uma a uma, tá? E também existem algumas tabelas que estão nessa base e que elas não precisarão estar, por conta do dicionário de dados estar configurado com as tabelas estáveis. Então tem hora que a gente vai apontar para alguma tabela e simplesmente excluir. Todos esses procedimentos a gente vai fazer enquanto a gente estiver criando a chave primária. Então, na hora que a gente vai criar a chave primária, a gente vai pegar tabela por tabela, olhar a estrutura, verificar se está correta, estando correto, todos os comentários corretos, estando correto, a gente vai criar a chave primária. Passa para a tabela seguinte. Não existe, exclui. Existe, faz a alteração eventualmente da estrutura, cria a chave primária. Passa para a terceira, não existe na base, cria inteiramente a tabela. Tá? Então, a gente vai fazendo isso, comparando todas as tabelas da base com o dicionário de dados, do jeito que ele está definindo lá no site da disciplina. Tá? Então, essa videoaula encerra por aqui e eu já dei um vislumbre do que a gente vai ter que fazer nas próximas. Depois que a gente faz a criação das tabelas na base de dados, se vocês estiverem trabalhando
No laboratório, vocês vão ter que levar as definições feitas, tá? As alterações eventualmente que vocês fizeram, para a sua residência, por uma outra máquina. Então aí vem o que a gente chama de procedimento de backup. Eu resolvi incluir o procedimento de backup nessa videoaula, porque ele vai ter que ser executado em todo final de aula, sempre que vocês precisarem levar o script, as alterações que vocês fizeram numa máquina para outra. Se vocês estiverem trabalhando com o notebook de vocês, então a importação desses dados, esse porte de dados, essa criação inicial das tabelas é feita uma vez só. Porque à medida que eu vou trabalhando, basta só encerrar o PGAdmin 4, ele já atualiza todas as tabelas e aí a gente tem todas as bases atualizadas. Tá? Então não precisa se preocupar muito com fazer backup. Entretanto, se estiver trabalhando no laboratório e precisar levar para outro lugar, tem que executar backup. Então agora eu vou demonstrar como é que executa backup. Eu já fiz isso nas 2 turmas da disciplina e vou fazer agora novamente, tá? Para a gente ter um registro disso, como é que faz, tá? E saber até que arquivo que a gente está podendo criar. Tá? Então, para fazer backup, a gente marca a base de dados com o botão secundário do mouse, na alternativa de backup. Eu vou criar então, vou acessar então uma janela flutuante. Nessa janela flutuante, como todas as outras, tem título, barra de abas, barra de botões lá no rodapé, tá? Então, a barra de abas tem na versão, a partir da versão, acho que é 8, a partir da versão 8 do PGAdmin 4, essa janela apresenta 6 abas. Da versão, acho que da versão 7.8 ou 7.9 para trás, tá? Então as versões mais antigas, o PGAdmin 4, ele mostra só 3 botões ali, tá? Ou 3 ou 2, tá? 3 ou 2 abas, tá? A finalidade da aba, então, é organizar os campos para poder fazer uma entrada direta de parâmetros que vão ser utilizados na construção de um comando e a execução de um comando, que é o comando pgdump. O pgdump é um executável que vai junto com o gerenciador de banco de dados, da mesma forma que tem o pgrestore. Então, agora a gente vai acessar, já estamos acessando a interface de janela flutuante, e agora a gente vai escolher um arquivo onde a gente vai executar a gravação das definições das tabelas que estão nessa base. Então, na hora que eu clico ali, eu vou para a lista de arquivos, onde eu quero definir o nome do backup. Eu fiz um backup ontem, vou fazer um backup outro hoje, tá? Vai ser o backup 2. Gera base, backup 2, tá? Na hora que eu salvo aqui, ele atualiza com o patch completo do arquivo, nesse campo que está aqui. O campo filename é um campo obrigatório. Tá? Depois, segundo campo que é importante, ainda na aba geral, é o campo do tipo de arquivo que vai ser gerado. Escolha, por favor, a alternativa plain. O plain ele vai gerar um arquivo sem caracteres de indexação de palavra por palavra, então ele vai gerar um arquivo mais fácil de ser editado por qualquer editor de texto, tá? Ele vai gerar um arquivo, como a gente fala, no texto puro, tá? Taxa de compressão não precisa informar, o encoding a gente precisa informar o TF8, escrevi o TF e ele mostra uma lista aqui embaixo, clico aqui embaixo e aí ele escreve lá em cima, na janelinha, na caixa de seleção. Cuidado, se você já escreveu TF8 e dá um tab, tem versões do PGAdmin 4 que ele não registra essa escolha. Tá? Então ele vai guardar no formato padrão do gerenciador, que pode ser que não leve caracteres acentuados, caso tenha dados acentuados nas suas tabelas. Tá? Nessa aba, a gente precisa informar só esses 3 campos. Depois, na aba Data Option, a gente escolhe pré-data, pós-data e data. O pré-data são definições de gatilhos escritas para as tabelas. O pós-data são definições das estruturas das tabelas. Desculpa, ao contrário. O pré-data é a definição da tabela, o pós-data é a definição de gatilhos e funções de gatilhos, e o data são os dados reais da tabela. Tá? Então a gente marca esses 3. Tá? Esse precisa marcar. O outro que precisa marcar está na aba Query Option,
dependendo do PostgreSQL, do PGAdmin 4, pode estar numa outra aba só, mas precisa marcar o use insert command. Dessa forma, a gente está transformando cada linha da tabela num comando de insert. Insert into o nome da tabela e os dados que estão lá. Tá? Melhor do que usar a alternativa do PGAdmin 4, que é usar o comando copy. O comando copy é um comando do PostgreSQL para poder executar cópia de dados. Ele copia blocos de dados, entretanto, tem algumas restrições quanto à mudança de versão. Como é do gerenciador de banco de dados, pode ser que o copy não funcione com a mesma sintaxe em diferentes versões do PostgreSQL. Como é um gerenciador que vem evoluindo, então se você tiver a necessidade de levar até os dados de uma base do PostgreSQL 13 para o PostgreSQL 10, pode ser que o copy não tenha a mesma sintaxe. O comando insert tem. Tá? Aliás, o comando insert, toda a sintaxe padrão SQL foi incorporada no PostgreSQL de 94 para 95. Dois acadêmicos, dois estudiosos de ciência da computação, resolveram pegar o PostgreSQL e implementar os comandos em SQL integrais que tem na SQL 92, então o PostgreSQL entende todos os comandos. Dentre os comandos tem o comando insert, que também, vamos dizer assim, é universal. Tá? Então seria interessante a gente sempre marcar essa alternativa, use insert commands para poder migrar os dados. Tá? Outro campo que precisa ser marcado, quer dizer, outros dois campos que podem ser marcados, você não precisa, tá? É no Data Option, desmarcar blobs. E no campo Options, desmarcar verbose message. O verbose message é um campo de comentário, ou texto de comentário que se coloca dentro da geração do backup para cada campo de cada tabela. Então aumenta consideravelmente o tamanho do arquivo que a gente vai fazer o backup. Tá? Então eu sempre desmarco esse verbose message. Se vocês quiserem deixar para estudar, pode deixar. E eu desmarco o blobs porque a gente não tem campo binário nesse sistema. Quando a gente tem campo binário puro, que a gente fala, né, imagens, sons gravados, armazenados em campo de tabela, a gente pode optar por fazer um download também desses arquivos, fazer um backup desses segmentos de dados. Entretanto, tem situação que não precisa levar isso daí, né? Então, vai atualizar, sei lá, constantemente, então eu posso falar assim, ou então tem uma outra fonte que eu trago esse dado atualizado, então eu posso falar assim, não preciso fazer backup disso daí, tá? Então, como na nossa base não tem, eu posso desmarcar. Quer dizer, na nossa base, como realmente não tem, tanto faz deixar marcado ou desmarcado. Eu desmarco sempre por hábito. Tá? Então, esses são os parâmetros que a gente tem para poder executar o backup. Na hora que a gente escolhe então a execução, ele vai mostrar duas janelas verdes aqui embaixo, do lado direito, uma que o processo foi começado e depois a outra que o processo foi terminado. Se a gente quiser ver o processo, a gente pode clicar aqui nesse botãozinho, tá? E a gente vai ver o processo, a lista de processos, tá? Então a gente tem ali o processo que aconteceu dia 10, dia 6 e o dia 11. No dia 11 aconteceu o processo, a gente pode clicar aqui para ver o detalhe, que foi a execução do PG_dump, está aqui em cima, tá? Executando a criação de um arquivo que está referenciado aqui logo em seguida, o gera backup número 2, tá? Lendo um host local, o localhost na porta 5432 com o usuário PostgreSQL sem senha de passagem para a execução do dump, tá? No encoding UTF-8, tá? Levando as sessões pré-data, data e pós-data, tá? E usando o insert commands para montar os dados das tabelas que estão na base prática SQL 2025-1N. Tá? Então, dessa forma aqui, a gente gerou o backup. Tá? O que ele gravou no disco rígido? Lá no diretório de downloads, tá? A gente observa aqui esse arquivo aqui, gera base backup 2. Ele tem o mesmo tamanho do outro, significa que a gente praticamente não modificou o tamanho de nada. Tá? E agora, se eu precisasse, eu posso levar esse arquivo aqui para uma outra máquina e importar os dados importar esse script numa outra máquina
e eu vou ter o dado essa base de dados sincronizada para poder continuar fazendo o trabalho de edição das tabelas. Tá? Então, essa videoaula, vou voltar agora para o PGAdmin. Aqui. Então, essa videoaula a gente usou para demonstrar, né, como é que importa os dados. Eventualmente a gente vai fazer uma alteração, depois como é que exporta os dados, tá? Então eu vou divulgar essa videoaula depois com esse objetivo e com esse título, né? Importando dados e fazendo backup de uma base, importando dados para uma base, criando tabelas de dados, depois fazendo o backup dessa base de dados. Tá? Para a gente encerrar o nosso trabalho, a gente pode marcar a base e desconectar a base de dados. Tá? Ele vai perguntar se você quer mesmo desconectar, você escolhe sim, tá? Ele mostra lá de novo o cilindro cinza. Tá? Repara que a aba de processos ainda continua com o processo que foi feito o backup. Tá? Eu posso fechar essa aba aqui do lado. Na aba de propriedades, então, agora não tem mais nada, só tem as bases de dados que estão referenciadas no disco rígido. Tá? E agora eu posso encerrar o PGAdmin 4. Ao clicar aqui, ele ainda vai mostrar uma mensagem. Quer mesmo encerrar? Você escolhe sim. Tá? E terminou a edição dessa nossa videoaula. Então, na próxima videoaula a gente vai fazer justamente a parte de criação de chave primária, simples e composta, depois de uma outras criações de chaves estrangeiras simples e compostas. Na criação da chave primária, eu já vou mostrar o procedimento de alteração de tabelas, o procedimento de criação também das chaves candidatas, tá? E a alteração da tabela podendo incluir campos, depois alterar a posição de campos eventualmente até se for necessário. Tá? Então vai ser uma videoaula um pouco mais longa. Tá? Talvez eu divida essa videoaula em pedaços menores, vai depender ali do roteiro, como perceber se fica muito longo ou não. Tá? Bom, pessoal, obrigado então, e aí a gente daqui a pouco já publica essa videoaula.